agora a gente continua falando de Assembleia Legislativa, que foi sancionado o projeto de lei de autoria do deputado estadual Iglesio, que estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a fibromialgia. É com o deputado que eu converso aqui no estúdio. Boa noite, deputado Iglesio. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que nos assistem agora aqui pela TV Guará. Uma satisfação falar desse projeto que foi sancionado de uma doença que ela é subdiagnosticada, as pessoas conhecem ainda muito pouco a fibromialgia, eles atribuem esses problemas geralmente a motivações exclusivamente relacionadas ao estresse, às vezes até qualificam as pessoas de uma maneira errada, porque a maioria dos portadores dessa doença são mulheres e às vezes as pessoas tendem a chamar os portadores de fibromialgia de pessoas com frescura ou com qualquer tipo de problema relacionado, que sente dor, mas não corresponde ao que de fato eles acham que acontece. Então, assim, é uma doença que tem uma carga ainda de muito preconceito envolvido e uma sanção de uma lei relacionada a uma doença como essa, que por vezes é incapacitante, ela tem uma grande importância social e na saúde. Bom, e o que essa lei vai trazer de diferente para a vida dessas pessoas? Ela estabelece alguns pontos, por exemplo, de até assim que confirmado o diagnóstico desses pacientes, que eles tenham inclusive algum tipo de prioridade em filas, a questão de aquisição de medicamentos, a maneira de fazer o atendimento nos serviços de saúde, a necessidade de fazer um olhar diferenciado a esses pacientes. Portanto, tem uma série de dispositivos que melhoram esse atendimento e, mais do que isso, ele busca inclusive criar até um cadastro dessa lei, de pacientes portadores de fibromialgia, para que facilite inclusive as ações de saúde no estado do Maranhão. Deputado, a gente sabe que é um tratamento caro, a gente costuma ver pelas redes sociais alguns pacientes organizando mecanismos para arrecadar dinheiro para fazer o tratamento até fora do estado. Qual é a situação atual aqui do estado antes da lei? No tocante à fibromialgia, é pouca essa saída ainda para fora do estado, por conta de ser uma doença de cunho mais reumatológico, com a possibilidade de tratamento medicamentoso e outras terapias envolvidas, inclusive acupuntura, fisioterapia, uma série de tratamentos que são agregados que fazem por aqui. Mas o ponto principal mesmo é a necessidade do olhar diferenciado. Fibromialgia, a pessoa pode ser portadora com sintomas leves, como pode ter sintomas incapacitantes que levem, inclusive, a pessoa a ter uma condição muito semelhante a uma pessoa com deficiência. Então, é uma doença de amplo espectro que a gente ainda, por exemplo, ainda não tem, só para você ter ideia, não tem uma definição exata quanto à etiologia. A origem da doença, ela não é plenamente estabelecida do ponto de vista de estudos científicos. Então, há uma necessidade de conhecer mais ainda a doença, há uma necessidade de você integrar essas portadoras, esses pacientes e pacientes sexo feminino também, portadores de fibromialgia, num grande esforço também de saúde pública, porque é um problema de saúde pública também. Deputado, o senhor é médico e tem apresentado aí projetos voltados à saúde também. Esse agora que virou uma lei por os pacientes que têm a fibromialgia, e agora também um outro projeto de lei que o senhor apresentou, passou na CCJ, com relação a proibir a venda e a comercialização de cigarros eletrônicos. Passou na CCJ, qual a expectativa de votação no plenário? Agora ele vai para uma comissão temática de saúde, que é de mérito, ele vai dizer se é um projeto bom ou um projeto ruim. A gente tem absoluta convicção que é um bom projeto. O cigarro eletrônico, quando surgiu, ele surgiu com uma boa intenção. Qual que era a finalidade do cigarro eletrônico no começo? Você fazer a transição de um cigarro convencional para um ambiente que pudesse, por exemplo, reduzir as emissões do tabaco. Mas a venda não já é proibida pela Anvisa? Isso, perfeito. Isso aqui é um esclarecimento maior. Desde 2009 já tem a proibição da comercialização na Anvisa. Só que o que existe hoje? Existe uma venda indiscriminada. Inclusive na internet você encontra de maneira muito facilitada a venda de cigarros eletrônicos dos mais diferentes tipos. E assim, hoje, como a indústria do cigarro fez
desde a década de 60, por exemplo, glamourizando nos filmes, na Fórmula 1, o cigarro estava sempre muito presente nas propagandas, até o momento que foi feito um esforço internacional para a retirada dessas propagandas para desincentivar o consumo. No ambiente aberto, que é a internet hoje em dia, nesse território aberto que existe da internet, como é que o cigarro eletrônico hoje ele é feita a propaganda dele? YouTubers, Instagramers, são as pessoas que são hoje os influenciadores digitais que, por exemplo, muitos deles estão usando e as pessoas começam. Você tem ideia, nos Estados Unidos, um de cada quatro adolescentes hoje nos Estados Unidos faz uso de cigarro eletrônico, sem qualquer necessidade. No Brasil, a estimativa aí do Instituto Nacional de Câncer é que 600 mil usuários existam no país de cigarro eletrônico. E aí a gente vai pensar, ele é mais seguro que o cigarro convencional. Ninguém tem a resposta disso. Por exemplo, existiam alguns falsos estudos divulgados que diziam que o cigarro eletrônico é 95% menos lesivo ao organismo do que o cigarro convencional. Pois bem, agora, no ano passado, foi publicado um estudo na Inglaterra, no Reino Unido, que mostrou o quê? Que de 40 animais, por exemplo, que foram submetidos a uma inalação de 20 horas semanais de vapores de cigarro eletrônico. De 40 animais, quase 25% desenvolveu tumores no pulmão. Então, não é uma coisa isenta. De 40 animais, 33 desenvolveram hiperplasia de bexiga, que é uma condição que pode evoluir para um câncer. Portanto, está muito claro que há necessidade de ligar uma luz vermelha na questão de cigarro eletrônico. Não é nem luz amarela, é luz vermelha, e a gente parar um pouquinho antes para avaliar de maneira científica, para aí sim, se tiver evidência de que não há um prejuízo grande para a saúde, como a gente pensa que hoje tem, porque o corpo de evidência científica é relacionado a uma probabilidade de desenvolver doença, sim, relacionada ao cigarro eletrônico, depois a gente vê o que faz. Mas no primeiro momento a gente tem que impedir, a gente não vai esperar as pessoas utilizarem 5, 10 anos para ter o câncer lá na frente, para ter a comprovação do grau, né, de periculosidade do uso do cigarro eletrônico. Deputado, aproveitar a sua presença aqui, é impossível a gente não falar em eleições municipais. O ano está terminando, a gente está entrando em ano eleitoral. Desde o início, o senhor sempre manifestou o desejo de disputar a Prefeitura de São Luís. O senhor mantém esse propósito? Esse projeto foi gerado junto com quem nos elegeu, nossas bases aqui na cidade de São Luís. Nós ficamos entre os 6 mais votados dentro da capital maranhense na eleição. Eu acredito assim, eu já venho estudando a pauta urbana, a pauta da cidade há algum tempo, desde que entrei para falar de São Luís na área da saúde, quando dirigi o Socorrão, e desde lá a gente vem fazendo esse desenvolvimento. Portanto, é natural que em algum momento a gente se posicione numa situação de discutir a cidade. E a forma de apresentar um projeto de cidade para as pessoas que nos elegeram e as que podem vir a conhecer o nosso nome é através de uma disputa na eleição majoritária no que vem. Então, nós estamos num processo de saída do PDT junto à Justiça Eleitoral. A gente espera ainda esse ano obter a liberação da Justiça para procurar um outro partido para disputar a eleição aqui em São Luís ano que vem. Deputado, havia uma conversa com Solidariedade, houve uma negativa por causa de uma possibilidade de um outro nome. Como é que fica, então? Como é que está essa negociação com outros partidos? Na verdade, o Solidariedade era uma das 6 legendas que a gente abriu conversa. Foi a primeira legenda que abriu a possibilidade de nós disputarmos por lá. Existem coisas... Então, qual o plano B, com a segunda opção? Na verdade, tem mais 5 opções que a gente conversa hoje, que a gente prefere manter em conversas reservadas até conseguir finalizar. Por quê? Qual o cuidado que eu estou tendo e por que eu ainda não estou divulgando isso de fato? Primeiro, para não haver um desgaste natural da própria política, e segundo, porque eu espero o curso final da ação eleitoral junto ao TRE, de desligamento do PDT, para que a gente possa sair do mandato com absoluta tranquilidade, segurança jurídica, para aí sim discutir a mudança partidária. Mas a gente segue, eu posso te garantir, Bianca, sem partido a gente não fica para a disputa da eleição, e um bom partido, com certeza, para discutir São Luís ano que vem.
a gente vai aguardar aí essas negociações até o seu anúncio oficial. Maravilha, eu espero fazer aqui com vocês. Pronto, o espaço está aberto. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Boa noite. Obrigada.